pré-história. Alguns de vocês não me conhecem, né? Estão me conhecendo agora. Então, eu sou o professor de vocês, estou aqui para gravar algumas aulas, né, e poder ajudar vocês na preparação. Tá? Então, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar um pouco, revisar para algumas pessoas, conhecer o conteúdo para outras. Essa é a nossa função aqui. Tá? Bom, então a gente vai começar com uma aula sobre pré-história. É um conteúdo que, já adiantando para vocês, acaba não aparecendo tanto nas provas, faz bastante tempo que não aparece. Então, a gente vai gastar um pouco menos de tempo estudando, né, esse conteúdo, mais um pouco para descargo de consciência. Caso apareça alguma referência na prova, a gente está mais ou menos situado. Tá? Então, assim, quando a gente fala de pré-história, e essa é uma denominação bastante antiga, né, a gente está pensando antes da invenção da escrita, basicamente. Tá? Então, seria a pré-história dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Quando a gente teria a invenção da escrita, então, quando a gente tem a invenção da escrita, a gente partiria para o que a gente chama de história. Tá? É uma divisão bastante didática para se pensar isso e ainda acaba se utilizando. Tá bem? Então, como a gente está pensando aqui na perspectiva da ciência, do conhecimento científico, é claro que quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de outras espécies humanas. Né? A gente está falando de hominídeos e da evolução do nosso gênero e da nossa espécie. Então, a nossa perspectiva aqui é a perspectiva da ciência. Cada vez mais você está percebendo que a ciência é algo muito importante e as pessoas estão levando isso muito em conta, não é? Então, levamos isso pela compreensão do evolucionismo, né? Que as espécies têm, né, um processo de seleção, de adaptação, e que a gente consegue perceber isso nas diversas espécies que nós tivemos, né? Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo neanderthalense, Homo cro-magnon, Homo sapiens. E então temos essa questão da evolução. Tá? Difícil cair isso em história, pode cair até mesmo em biologia, mas é bom a gente ter essa noção, né, que é este o caminho que a gente segue mesmo em história. Só lembrando que história é aquela disciplina que estuda elementos culturais produzidos pela humanidade. Né? A gente não estuda outros elementos, a gente estuda só o que foi produzido culturalmente pelos seres humanos, homens e mulheres, ao longo do tempo e do espaço. Tá? Bom, quando a gente pensa em pré-história, a gente tem duas grandes divisões. Dentro dessas duas grandes divisões, já se falou em outras subdivisões e até mesmo um período intermediário, que seria o Mesolítico, entre o Paleolítico e o Neolítico. Mas como a gente estava falando que esse é um conteúdo que praticamente não aparece, tendo uma chance muito remota de aparecer, né? A gente compreendendo o Paleolítico e o Neolítico já é bastante coisa para a gente poder acertar caso apareça uma questão. Também. Então, assim, a gente divide o Paleolítico do Neolítico. Quando a gente fala pelo Paleolítico, a gente está falando de um período muito distante, desde o primeiro Homo habilis a ter pisado na Terra, né, pelo menos que a gente sabe. Então, a gente está falando mais ou menos aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás. Então, o Paleolítico começaria lá numa distância muito longínqua e terminaria com a Revolução Neolítica, com o início do Neolítico, aproximadamente há 12 mil anos atrás. Tá? Então, seriam mais ou menos essas divisões que a gente teria. Paleolítico, extremamente distante, rústico, e o Neolítico, que é um outro processo em que a gente está muito mais próximo do tipo de sociedade, de compreensão que a gente tem hoje. No sentido geológico, a gente também está falando que a gente, no Paleolítico, na transição para o Neolítico, a gente estaria saindo do período que a gente chama de Pleistoceno, porque a gente chama de Holoceno. Tá? Seria o fim da era glacial e entrada para o novo período de tempo, né? Isso, geológico. Então, isso é uma coisa também que tem uma importância, porque vai ajudar na manifestação de uma economia produtora. Tá bem? Então, assim, quais são as características que a gente tem de um período paleolítico? Além da gente ter essa evolução da espécie humana e das diferentes espécies que coexistiram simultaneamente, né, Homo neanderthalense, Homo sapiens, a gente tem como característica geral uma economia coletora. O que significa uma economia coletora? Significa que essa economia ela vive basicamente da caça e ela vive da coleta. Tá? De frutos, de sementes, da caça de animais. Então, quando tu vive desse tipo de sobrevivência, quando tu tem esse tipo de economia, provavelmente tu tem um tipo de sociedade nômade. Então, a sociedade era nômade porque ia atrás dos alimentos e atrás dos animais. Tá? Então,
Economia coletora e nomadismo costuma estar conectado. Tá? Esses povos, essas civilizações, né, essas sociedades, enfim, né, civilizações não, né, melhor a gente usar sociedades, eram de uma forma geral politeístas, tá? Eles eram politeístas. A gente, inclusive, há muito tempo atrás, nos primeiros hominídeos, a gente não tem, inclusive, muita certeza das manifestações religiosas que eles pudessem ter. No primeiro momento, manifestações da natureza, né, eles eram animistas, e depois a gente começou a ver que eles tinham uma série de deuses que também, né, compunham o panteão deles. Então, assim, avançamos para uma sociedade que tem uma compreensão religiosa, uma cosmovisão, uma explicação sobre a origem. Não desde sempre, mas no Paleolítico isso já se desenvolve. E é muito curioso, tá, que a gente vê nesse politeísmo também algumas deusas que representam bastante a parte da mulher e da importância que tinha as mulheres na sociedade, são bastante centrais, principalmente pelo fato de serem grupos muito pequenos, né, de habitantes do planeta, e essas mulheres conseguirem gerar outros seres humanos, né? Então isso acabava dando um poder bastante importante para as mulheres. Então a gente tem uma estatueta bastante famosa que foi encontrada na Europa, que é a Vênus de Willendorf, né? Que seria uma representação de uma deusa da fertilidade, que era uma mulher. Né? No caso, não como outros deuses da fertilidade, que eram homens, como no Egito, por exemplo, que a gente tinha o deus Min, né? entre outros também, ou Pan, tá? No caso, uma deusa da fertilidade feminina, mostrando provavelmente uma sociedade de caráter, obviamente, matrilinear, mas talvez até de uma perspectiva mais centrada na figura feminina. Poligamia, então, as pessoas, claro, que não tinham ainda a instituição do casamento, ou essa prisão entre um relacionamento monogâmico, né, essa junção entre duas pessoas apenas, por questões culturais, então, relações poligâmicas, né, inclusive, no primeiro momento, consanguíneas, né, nessas sociedades do Paleolítico. A gente tem também uma discussão muito importante sobre a ideia de domínio do fogo, né? A gente não sabe perfeitamente quando isso começa, tá? A gente imagina que talvez o Homo erectus, né, depois do Homo habilis, teria sido o primeiro hominídeo já para ele controlar o fogo, né? Quanto que isso vai dar de avanço para a humanidade, né? De poder fabricar ferramentas melhores, de afastar animais, de se aquecer, de cozinhar, de assar. Então tudo isso tem a ver com o domínio do fogo, tá? Então, provavelmente a partir do Homo erectus, né? O Homo erectus é aquele primeiro hominídeo que a gente tem que sai da África para o mundo, tá? Aproximadamente 1 milhão de anos atrás, né? Então, é o primeiro, digamos assim, a migrar do continente africano, tá, para o resto do mundo. Lembrando que a nossa espécie também, a do Homo sapiens, ela tem uma origem africana também, além do Homo habilis, além do Homo erectus, né? E também migramos da África para o restante do mundo. Então, lembrar da importância do domínio do fogo. Lembrar até que tem um filme que a gente pode ver nesses momentos aí, que se chama A Busca do Fogo, que é um filme bem interessante para pensar esse período pré-histórico, né? Apesar das falhas, algumas falhazinhas que ele tem, ele pode nos trazer uma reflexão sobre essa importância do fogo. Então, A Busca do Fogo fica como dica para vocês. Um outro elemento para a gente pensar a pré-história seria a arte rupestre. É claro que, quando a gente fala em arte aqui, essa denominação ela é bastante anacrônica, né, da perspectiva que eles acabam seguindo. Né? Mas a arte rupestre, para vocês visualizarem, lembra aquelas mãozinhas, como a gente tem na Argentina, né, na Patagônia, as mãos sobrepostas, ou são os animais desenhados em Lascaux, ou nós temos também o segundo maior sítio arqueológico de pintura rupestre do mundo aqui no Brasil, que é a da Serra da Capivara. E essas pinturas rupestres, elas têm alguns significados, né? Não todos a gente domina, mas a gente imagina que poderia ter uma função ritualística, tá? Um processo de um ritual, de um controle sacerdotal sobre essas pinturas, em que antecedia provavelmente o momento da caça, né? Que tu desenhava os animais, pintava os animais, que tu tinha o interesse de caçá-los depois. Então as coisas estavam comungando assim, entre o ritual, né, e a prática da caça. Tá? Então, essa é a importância da pintura rupestre que teve em basicamente todo o mundo. Tá? Bom, o que levaria a uma passagem do período do Paleolítico para o período do Neolítico? Né? Esse Paleolítico chamado assim, didaticamente como pedra lascada, porque as ferramentas eram mais rústicas, obviamente, né?
elas vão evoluindo com o passar do tempo, e a gente entraria nesse período, né, da pedra polida, né, ou período neolítico. O que faria essa mudança? O fim, né, da era glacial ajudou bastante para que isso se modificasse, e com certeza, então, não é uma coincidência que a gente, por volta de 2.000 anos atrás, a gente tem essa transição para uma economia produtora. Isso significa que a gente começa a perceber, principalmente na volta de grandes rios, a possibilidade de um plantio da agricultura, né? Plantio de trigo, de cevada, de batata, enfim, de outras culturas vão acabar aparecendo com o tempo. Isso a gente enxerga na China, na Índia, na Mesopotâmia, no Egito e depois também na América, mais ou menos num espaço parecido do planeta, né, perto da linha do Equador, avançando pelo mundo. Então, provavelmente com a disposição maior do solo, né, para o fim da era glacial, isso acabou colaborando para que se tivesse o início de um processo de uma economia produtora. E aí, quando a gente está falando de economia produtora, a gente não está falando só da agricultura, né? A gente está falando também da domesticação dos animais, né? Do pastoreio, da domesticação. Com uma economia produtora e esse avanço, né, do que a gente chama Revolução Neolítica, a gente está transitando também para o sedentarismo. Significa que para conseguir controlar a economia agrícola, tu precisa estar muito mais tempo presente naquele espaço para ver como é que vai ser a colheita, o plantio, né, o cuidado que você tem que ter com a plantação. Tá? O que já existia desde o Paleolítico, que poderia ser algum tipo de divisão sexual do trabalho, em que algumas funções eram exercidas um pouco mais pelos homens, um pouco mais pelas mulheres, embora isso não fosse fixo e se transitasse do que um homem poderia fazer para uma mulher, ou em algumas sociedades o que a gente imagina que seja masculino era feminino e vice-versa, a gente imagina que no Paleolítico existia sim uma divisão sexual, ou eventualmente, né, do que a gente vai chamar de divisão sexual, e com o período Neolítico a gente começa a avançar no sentido de uma divisão social do trabalho. Porque agora que tem uma economia produtora e as pessoas começam a plantar e tem uma quantidade maior de calorias que podem ser absorvidas, tu começa a ter uma especificação, né? Tu começa a ter uma verticalização e um aprofundamento de alguns tipos sociais na sociedade, tá? Como, por exemplo, o guerreiro, aquele que somente caça, aquele que acaba fazendo os rituais religiosos, aquele que cobra os impostos, então aquele que é o artesão, aquele que é o músico. Então, isso que a gente vai estar falando de uma divisão social do trabalho e uma divisão cada vez maior disso, né? E uma especialização seria, inclusive, tu separar o trabalho manual do trabalho intelectual. Cada vez mais tu começa a ter pessoas que trabalham e aquelas pessoas que têm uma reflexão intelectual e acabam ficando hierarquicamente superior. Numa sociedade do Paleolítico, nômade, isso é muito mais dividido, né? Então as pessoas dividem muito mais esses encargos. Esse processo de aumento da agricultura vai levar a um aumento populacional. Tu tem mais cereais, tu tem mais calorias, tu tem mais filhos, tu tem uma população que aumenta muito com a Revolução Neolítica, né? Por isso que a gente chama de uma Revolução Neolítica. Esse processo, passado uns 4, 5 mil anos, acaba sendo acompanhado por o que um arqueólogo chamou de Revolução Urbana, né? O Gordon Childe. Ele vai dizer que esse término do processo, né, basicamente do Neolítico avançando, em determinado momento começa a explodir vários vilarejos, vários núcleos urbanos por volta do ano 5.000, 6.000 a.C. Então, como surge um monte de agrupações humanas, ele vai chamar isso de Revolução Urbana. E esse grande agrupamento de pessoas, perto principalmente de grandes rios, vai acabar pressionando para que tu tenha um controle maior social. Então, agora tu já não sabe mais o nome de todas as pessoas, tu precisa ter uma forma, enfim, de elaborar uma cobrança de impostos, tu precisa saber organizar uma obra coletiva, uma defesa de um ataque de uma outra vila. Então, o final do período neolítico, que a gente encaminha para o que a gente chama da Revolução Urbana, está conectado diretamente ao que a gente vai ver com a invenção da escrita e o surgimento e invenção do Estado, desse Estado que acaba sendo necessário para controlar, né, cobrar impostos e conseguir dirigir esses contingentes populacionais. Então, o final do processo neolítico, que alguns livros, né, tratam essa última etapa aqui com a idade dos metais também, né, que é um pouco complicado de falar isso, né, a ideia do cobre, do bronze e do ferro, né,
numa ideia de evolução, mas o final desse processo, né, que tem a ver também com a idade dos metais, é quando se descobre a metalurgia e se avança nela, a gente tem então a explosão dessa cidade, que a gente chama de revolução urbana, e com a invenção da escrita, a gente vai ter o quê? Finalmente a gente vai ter o que a gente chama de história. E aí temos a história surgindo a partir de então, por volta, né, a gente podemos colocar numa data muito precisa, a gente pode colocar 4.000 anos antes de Cristo. Tá? Então aqui terminaria oficialmente o que a gente chama de um período pré-histórico, sem invenção de escrita, né, ágrafo, e entramos então num momento histórico que a gente pode ler, né, na maior parte das vezes, o que foi escrito pelas civilizações do passado. E aí na nossa próxima aula a gente pode começar a pensar sobre as primeiras civilizações que a gente diz que são as civilizações da Mesopotâmia e do Egito, né, no conteúdo que a gente chama de Antiguidade Oriental. Tá bem? Então espero que vocês consigam estudar, que esteja tudo bem com vocês e nos vemos na próxima, tá bem? Obrigado, até mais.